promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, queridos, olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa habitar no meio de nós, amém? Queridos, essa noite, antes da gente começar, gostaria de agradecer ao Demetrio pelo convite, dizer como é bom estarmos aqui juntos, né? Seja dentro de casa, seja na igreja, como é bom a gente estudar a Palavra de Deus. E esta noite, nós então examinaremos a Palavra de Deus e buscaremos aqui neste livro procurar respostas. Por que que nós sofremos? Por que que tantas coisas estão acontecendo na nossa vida? Mas antes disso, quero convidá-los então a fazermos uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pelas bênçãos, pelo teu amor, pelo teu carinho. Fique conosco agora, nos proteja, nos livre de todo mal, que eu venha falar inspirado pelo poder do teu Espírito Santo. Essas bênçãos nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como é bom estarmos aqui então, lendo a Palavra de Deus, meditando nesta noite. E eu gostaria de começar o nosso culto desta noite fazendo a pergunta: por que que nós sofremos? Por que que tudo isso acontece em nossa vida? O que está acontecendo aí, dessa Covid-19, essas calamidades, essa pandemia? Por que que nós sofremos não só com o que está acontecendo nesse exato momento hoje na nossa vida, mas por que que a gente sofre com perda de filhos, com acidentes, com perda de entes queridos, perda de emprego, gente se separando de marido, né? Mulher separando de marido, marido de mulher? Por que que muitas pessoas sofrem por causa de doenças? Será que existe uma resposta para tudo isso? Por que que tudo isso acontece? Por que que será que existe um culpado? Será que se a gente analisar aqui na Bíblia, a palavra de Deus vai nos dar uma resposta? Eles, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós sofremos unicamente e exclusivamente por causa de Satanás. Porque Satanás um dia colocou neste mundo o quê? O pecado. Né? A gente sabe que lá atrás, para a gente entender primeiro o porquê que nós sofremos, nós devemos então entender a origem do sofrimento. E a origem foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, duas pessoas que foram criados perfeitos e viviam felizes, sem sofrimento, resolveram não dar ouvido à palavra de Deus. Né? Adão e Eva se rebelaram contra Deus, o Criador, e escolheram, né, eles preferiram o sofrimento, a dor e a morte. A gente olhar isso lá no livro de Gênesis, a gente vai entender então primeiramente a origem do sofrimento. Mas o principal culpado que eu quero falar nesta noite para vocês, o culpado principal não é Adão e Eva, e sim Satanás, que introduziu neste planeta o quê?
o pecado. E aí, desde então, todos os seres humanos têm o quê? Sofrido, né? Nós sabemos que sofre o rico, sofre o pobre. Se a gente for analisar, sofre os fracos, poderosos, os sábios, os ignorantes. Queridos, já ouvi pessoas dizerem por aí que se ganhasse muito dinheiro, o sofrimento acabaria. Se eu ganhasse na Mega Sena, minha vida ia melhorar e aí eu ia parar de sofrer. Querido, isso é mentira, isso é coisa que o diabo coloca na sua cabeça. Nós só iremos parar de sofrer quando a gente sair desse mundo aqui, quando Jesus voltar e nos levar para o céu, amém? Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos sofrer. O dinheiro, ele não traz felicidade. Ele ameniza, mas não traz a felicidade. Eu conheço pessoas aí na mídia, na televisão, aí, do meio artístico, pessoas famosas que têm muito dinheiro, mas que sofrem do mesmo jeito. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas milionárias, aí começam a experimentar, não acham a felicidade porque estão longe de quê? Longe de Deus. Aí começa a experimentar a droga. Aí vai experimentar o álcool. Depois do álcool passa para maconha, depois para cocaína. Aí tenta o álcool. Quando não acha felicidade, mais nada disso aí, vai experimentar, sabe o quê? O homossexualismo, né? Mulheres famosas aí na mídia, casando-se com outras mulheres para tentar achar felicidade. Homens na mídia aí, atores, cantores casando, homens casando com homens para ver se acha felicidade, mas não vão achar. Por mais que eles sorriam, por mais que eles falem que estão felizes, não estão. Sabe por quê, queridos? Porque onde existe o pecado, não existe a felicidade. E a felicidade a gente sabe que está onde? Aqui, ó, na palavra de Deus, está em Deus, em Jesus. Nós encontramos a felicidade em Deus. E mesmo assim, neste mundo, nós iremos passar por peleja, por sofrimento, porque Jesus ele já nos alertava que neste mundo nós passaríamos por aflições. Mas o sofrimento é tudo por causa de quê? Do pecado, por causa de Satanás. Ele introduziu esse maldito sofrimento aqui nessa terra, através dos nossos primeiros pais. E os nossos primeiros pais sofreram, com certeza. Se a gente for analisar lá no livro de Gênesis, Adão sofreu porque, né, ele pecou. Ele viu a primeira morte de um ser humano, ele viu que não só a morte do primeiro ser humano, viu que o seu filho tinha morrido. E o pior ainda, que além de ver a morte de um filho, viu um outro filho ser assassino. Então foi um sofrimento, você não tenta imaginar o sofrimento de Adão. Um homem que não era acostumado com sofrimento, com pecado, nasceu perfeito e agora tem que passar por aquilo tudo. Sofreu muito, né? E o sofrimento ele vem andando aí por séculos e séculos e está até hoje conosco. Mas nós iremos sofrer ainda. Mas tudo isso é o princípio das dores para que Jesus possa voltar. Se a gente for analisar, eu fizer uma pergunta para vocês assim, ó. Quais são as causas do sofrimento, meu Deus? Por que nós sofremos? Existe uma causa? Sim, existe uma causa. O pecado, que é a transgressão da lei. Mas também, além das transgressões da lei, existe ainda outras transgressões além da lei? Sim, as leis naturais. Se a gente for analisar, ó, ao violar as leis naturais, o homem ele começa a danificar a natureza. Aí vem a ganância por dinheiro, e ele começa a explorar a natureza, né? A gente vê grandes desastres aí, ó, aquecimento global. Com aquecimento global, as geleiras começam a se derreter, animais entram em extinção, terremotos acontecem, inundações, chuvas torrenciais para todo lado que alagam tudo isso por causa de quê? Das transgressões das leis naturais de Deus. Se a gente for analisar também, a gente pode ver que ó, no Brasil, onde há muita água, é água para varrer o mundo, e onde a seca é daquela que nada sobrevive, né? Tudo isso por causa das transgressões das leis naturais que o homem coloca, né? E a palavra de Deus já era bem claro quando Deus pegou e falou assim: tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Se o homem está semeando, ele acabar com a natureza, ele vai colher o quê? Uma natureza devastada, né? Quando eu falo de esse aquecimento global, a gente pode analisar o seguinte: futuramente a orla do Rio de Janeiro todinha ela vai desaparecer, em Pernambuco, Recife também, ali aquela orla vai desaparecer por causa do aquecimento global. A gente vê a ganância por dinheiro do homem, aquele acidente que teve em Brumadinho, onde milhares, centenas e centenas de pessoas ali sofreram com a morte de entes queridos, pessoas que morreram. Aquele de sofrimento na vida do ser humano, ele está na vida do cristão, na vida do não cristão.
Enquanto Jesus não voltar, nós estaremos sofrendo nessa terra. Né? E muitos consideram tais calamidades como atos de Deus. Será que isso é verdade? Será que a gente pode sim? Mas existe um culpado. Muitas pessoas pensam que o culpado é Deus. Será que o culpado é Deus? Tem pessoas assim, às vezes eu vejo pessoas falando assim, gente, o culpado é Deus. E a gente sabe que o culpado não é Deus, mas tem pessoas aí que não entendem da palavra de Deus. E acaba culpando, Deus levou minha filha, Deus, por que Deus deixou meu pai morrer num acidente de carro? Por que Deus fez eu perder meu emprego? Por que Deus permitiu meu marido ir embora? Por que Deus permitiu que minha esposa me deixasse? Sabe por que eu estou passando fome? Mas a gente sabe que essas calamidades não são de Deus. É Satanás que quer colocar na cabeça do ser humano que o sofrimento vem de Deus. Mas não é. Se a gente for analisar o livro de Jó, lá em Jó 1, versículo de 7 a 12, depois o versículo 18, 19, 20, 21 e 22, a gente vê ali as calamidades, os desastres e as obras de Satanás na vida de Jó. A gente vê ali que Deus permite com que Jó coloque o quê? Deus permite, Deus não faz. E Satanás vai ali e tenta fazer um arregaço na vida de Jó. Mas Jó, um homem íntegro e reto que andava ao lado de Deus, um homem exemplar, ele sabia que aquilo tudo era obra de quem? De Satanás. Não era obra de Deus. Ainda que a esposa de Jó falasse assim, amaldiçoa teu Deus e morra, esse teu Deus aí, ele é o culpado. E Jó manda ela calar a boca. Fala, mulher, cala a boca, tu não sabe de nada. E eu sei que essas calamidades, esse sofrimento que o ser humano passa, vem de Satanás. E ali Deus, ele sente um orgulho muito grande de Jó, porque Jó era um homem de Deus, um homem que entendia da palavra de Deus, um homem que andava com Deus, né? E se eu falar assim, existe mais causas de sofrimento? Ora, sim, a gente pode ver que uma das causas do sofrimento do ser humano vai ser pela sua lealdade às leis de Deus, lealdade a Deus, né? Se a gente for analisar aí, muitas pessoas que sofreram por causa da sua fé. A gente pode colocar quem? Se a gente for analisar, vamos ver aqui, Pedro. Pedro, ele foi um homem que andava ao lado de Deus, um homem que andou junto com Jesus ali. Pedro, ele foi crucificado. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se a gente for analisar Tomé, ele foi varado de uma lança. Foi varado com uma lança no seu corpo, lá na Índia. A gente for olhar Mateus, ele foi martirizado na Etiópia. Bartolomeu também foi esfolado vivo. E o que dizer então de Paulo? Paulo foi um homem que foi decapitado em Roma. João foi lançado num caldeirão de água fervente, apesar dele não ter morrido naquele caldeirão. A gente sabe que João morreu em Pátimos de velhice. Então ele foi lançado num caldeirão, mas mesmo assim ele foi perseguido por causa de quê? Da sua fé. Ele teve esse sofrimento todo por causa da sua fé. Essa é uma das causas. Se a gente vê Jó, acabei de falar sobre Jó, né? Jó foi perseguido por Satanás, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Por ser um homem íntegro, temente a Deus, e ele sofreu por isso. Então, uma das causas do sofrimento do ser humano é pela lealdade de Deus. A Deus, né? Nós devemos ser leais a Deus. E mesmo sendo cristão, batizado, nós sofreremos essas perseguições, esse sofrimento. Eu conheço gente que fala assim, eu acho que eu vou virar crente, acho que eu vou me batizar, vou entrar para a igreja, porque depois que eu me tornar um evangélico, eu não vou sofrer mais. Cansei de sofrer, cansei de beber, cansei de matar, roubar. Agora eu vou ser crente, porque ali eu não vou sofrer mais não. Queridos, a gente sabe que quando nós somos cristãos verdadeiros, que nós estamos na obra de Deus, é aí que o bicho pega, aí que o sofrimento vem, porque Satanás ele não vai deixar você quieto. Porque quem coloca o sofrimento neste mundo é o diabo, é Satanás. E a gente vê que Daniel passou por isso, Jó, João, Paulo, Bartolomeu. Né? Daniel, ele sempre foi perseguido. Daniel, ele era um homem que andava ao lado de Deus, mesmo assim ele foi jogado na cova dos leões. Queridos, eu conheço pessoas que se for jogado numa cova de cachorro ali, vai sair correndo, vai negar a Deus. Agora, pensa numa fé, numa fidelidade de um homem igual Daniel. E o que dizer então de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não prostraram, não adoraram e não aceitaram nada que o faraó e o rei colocou ali, né? E mesmo assim estavam o quê? Leais a Deus. Eram crentes fervorosos ali. Crente mesmo, do jeito que nós temos que ser. Mas sofreram. Quem mais sofreu? Jesus veio para esse mundo e sofreu. Se o próprio Jesus veio nesse mundo e sofreu, por que eu não vou sofrer? Por que você não vai sofrer? Agora a pergunta é, por que Deus permite o sofrimento? Queridos, tudo na vida tem um propósito.
E Deus nos permite que nós sofremos primeiramente para pôr à prova o nosso caráter e nos ensinar a obediência a Ele. Deus ele vai nos colocar para sofrer. Ele não vai colocar, quer dizer, Ele vai permitir. Deus permite que nós venhamos a sofrer para pôr à prova o que? O nosso caráter, para a gente desenvolver um caráter cristão e nos ensinar a obediência ao quê? A palavra dele, a obediência a Ele. Quer ver um exemplo? Se você pegar, queridos, então, você já viu um ouro, uma pepita de ouro? Quando a gente pega uma pepita de ouro ali, a gente tem que colocar ela no fogo para que ela possa se tornar o quê? Um ouro puro. Então ela precisa passar o quê? Pelo fogo. Se a gente pegar uma uva, e ela não for pisoteada, ela não se tornará um vinho. Então uma uva ela tem que sofrer, a gente tem que pisar para que ela se torne o quê? Um vinho. E se a gente pegar um trigo, né? Se a gente pegar um trigo, a gente tem que amassar aquele trigo. Ó, você pega o trigo, começa a amassar, triturar, porque senão ele não vai se tornar o quê? Um pão. Da mesma forma, é a vida do cristão, queridos. Deus ele tem que amassar, né? Deixar o ser humano ali ser amassado para se tornar um pão. Se um barro, a gente pegar um barro, e esse barro ele não for amassado e pisoteado, ele não vai o quê? Se tornar num lindo jarro. Então ele tem que ser amassado, todo carinho ali amassado, espremido, para que futuramente ele possa se tornar um vaso lindo, né? Então tudo isso Deus permite para que o ser humano se torne. O ser humano ele tem que ser o quê? Lapidado. Precisamos passar por provações para sermos lapidados. Assim como uma pedra preciosa precisa ser lapidada, o ser humano também precisa ser lapidado. E Deus permite que nós venhamos a passar por isso. Agora, uma coisa importante. Deus ele não vai dar um frio maior que você não possa suportar. Deus ele não vai te dar uma carga maior do que você não possa carregar. Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas. E Deus ele vai estar sempre ali para te ajudar. Eu não sei qual problema que você está passando. Eu não sei se seu marido te deixou, se a sua esposa te deixou, se você perdeu o seu emprego, se você está doente, se alguém da sua família morreu, faleceu, ou se o seu filho está doente, ou um outro tipo de problema aí. Eu não sei o que você está passando. Mas eu quero deixar uma mensagem para você. Deus está no comando e tudo tem um propósito. Deus está no comando de tudo, de tudo. Tudo tem um propósito. E Deus sabe de todas as coisas. Deus não vai jamais te abandonar. Se você passou por um divórcio, por desemprego, doença, ou perdeu alguém, Deus está no comando, queridos. A palavra de Deus nos mostra que temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está conosco a todo momento. Né? Gostaria que vocês abrissem aí Hebreus. Vamos lá em Hebreus, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Deixa eu ver onde está Hebreus aqui. Gálatas, Timóteo, Hebreus. Eu gostaria de ler um texto com vocês, um texto muito interessante. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim, ó. Porque não temos sumo sacerdote, meus queridos, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, tá? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo foi tentado, Cristo sofreu, para nos dar o exemplo de como vencer. E se Cristo foi tentado, ele venceu, hoje ele vive e reina para sempre, e ele está conosco para nos ajudar. E Cristo está ao nosso lado, nos ajudando em qualquer tipo de problema que nós estamos passando. Não abaixe sua cabeça, erga sua cabeça. Você é um varão de Deus, você é uma varoa de Deus. Não dê brecha para que o inimigo venha trabalhar na sua vida. Né? Outra coisa, por que Deus permite com que nós venhamos a sofrer? Para nos ensinar a obediência a Ele. Né? Gostaria de ler 2 Coríntios com vocês. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, Mateus, Marcos, Lucas, João, 2 Coríntios, versículo 12. Que diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, nós estamos vendo aqui Paulo dizer assim, ó, quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Quando eu estou passando por um problema, aí é que eu me torno o quê? Um vencedor, aí é que eu sou forte. Isso aconteceu comigo há vários anos atrás. Eu passei por um problema na minha vida tremendo, tremendo.
eu sofri. E eu perguntava para Deus, por que, meu Deus, que o Senhor me deixa sofrer? Por que isso acontece? E eu procurei a resposta onde? Na palavra de Deus. E quando eu achei a resposta na palavra de Deus, foi aí que eu fiz igual Paulo. Quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Aí eu comecei a andar do lado de Deus, a me apegar mais a Deus. Se deixasse, queridos, eu dormia dentro da igreja, eu ia para o culto, eu ia para o JA, eu ia para a escola sabatina, tudo que era da igreja eu ia. Foi aí que eu me aproximei de Deus. E ali eu achei força para ficar ao lado de Deus. E aí, 2 Coríntios, capítulo 12, nos diz que quando nós estivermos fracos, aí que a gente tem que estar forte, procurando sempre orientação na palavra de Deus. Por que Deus permite que nós sofremos também? Está no nosso testemunho, né? Sempre há um propósito na dor. Embora a gente não entenda, Deus tem um propósito para a nossa vida, pois Ele nos ama. As provas são bênçãos disfarçadas de problemas. Isso é verdade. Às vezes tem um grande problema na nossa vida e Deus transforma aquele problema em bênçãos. Você já viu isso? Vou contar uma ilustração para vocês. Certa vez, numa viagem, o menino ia no seu velocípede, brincando no seu velocípede, né, descendo uma estrada, uma ladeira, e aí a roda do velocípede do garoto quebrou, né? E aquele menino se esborrachou no chão, ralou o braço, ralou o rosto, o joelho, só todo ensanguentado, gritando para sua mãe, mãe, me machuquei todo. E aquele menino... E a gente se pergunta, por que Deus deixou que aquele menino viesse se rasgar todinho com o velocípede, quebrando aquela roda? Fato é, meus queridos, que quando a velocípede quebrou, que aquela roda saiu, aquele menino foi jogado ao chão, de imediatamente quando ele parou na terra, passou um caminhão reto. Se aquela roda daquele velocípede não tivesse sido quebrada naquele exato momento, aquele menino teria sido esmagado pelo caminhão. Deus sabe de todas as coisas. Deus protegeu aquela criança, Deus protegeu aquele menino. E veio com que um problema viesse se transformar numa bênção. Deus quer transformar o seu problema numa bênção. E Deus quer te proteger muito. Por isso, a minha mensagem dessa noite é: apegue-se a Deus, fique ao lado de Deus. Por mais que nós estejamos cheios de problemas, de frustrações na vida, não se afaste de Deus. Fique ao lado de Deus. Vale a pena, meus queridos. Nesta noite, eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês e encerrar aqui o nosso culto. Mas gostaria de ler mais um versículo para a gente encerrar aqui o nosso sermão. Está em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, já achei aqui. Que diz assim, vamos ler junto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por algum problema? Está em casa, trancado, na quarentena? Tudo tem um propósito. Lá na frente, ainda que a gente não entenda hoje, agora, o porquê de tudo isso, do sofrimento, do que está acontecendo, tudo tem um propósito. Principalmente para o bem daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, daqueles que são fiéis a Deus. Seja leal. Seja leal como Daniel foi. Seja leal como Jó foi. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Paulo, Mateus, João, Pedro, tudo foram leais. Seja leais a Deus, nós só iremos ganhar. Nesta noite, então, eu encerro aqui o nosso sermão, dizendo para vocês: tenham forças em Deus. Leiam a Bíblia, faça seu culto em casa, faça seu pôr do sol, faça sua meditação. Procure a Deus, principalmente se você estiver passando por algum problema. Nós devemos procurar a Deus nas felicidades e também nas provações. Vamos orar? Amado Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem nos concedido. Continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa, meu Deus, a tua igreja ao redor do mundo. Abençoa, Senhor, todos os cristãos. Abençoa essas pessoas que estão passando por algum tipo de problema e dai forças para que elas possam, meu Deus, seguir em frente. Senhor, obrigado porque teus santos anjos acampam ao nosso redor e não nos deixam, meu Deus, desamparados. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo e obrigado principalmente pelo teu amor. Essas bênçãos nós lhe rogamos em nome e por amor de Jesus. Queridos, tenham todos uma boa noite e que em breve nós possamos todos estarmos unidos dentro da casa do Senhor para louvarmos, adorarmos e agradecer o nome desse Deus maravilhoso. Não desistam, confiem em Deus e fiquem todos com Ele. Amém?
Um beijo no coração. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda